bem-vindo a mais uma aula de matemática com Ronaldo Maia, hoje aula 110 do nono ano, equações biquadradas, exercício de fixação. Questão 1. Determine um conjunto de números reais o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações biquadradas. Aqui nós temos a letra A corrigida, né? Então eu tenho aqui x elevado à quarta menos 8x elevado ao quadrado menos 9 igual a zero. Trata-se de uma equação biquadrada. Como é que eu sei? O maior expoente aqui é o 4, não tem expoente ímpar, né? Está faltando aqui, ela é uma equação incompleta, não tem o x elevado ao cubo nem o x. Então eu tenho aqui x elevado à quarta menos 8x elevado ao quadrado igual a 9 igual a zero. Menos 9 igual a zero. Se eu considerar que o x elevado à quarta é a mesma coisa que x elevado ao quadrado elevado ao quadrado, já que isso aqui é uma potência de potência, e na potência de potência eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes, então eu consigo isolar aqui o x elevado ao quadrado menos 8x elevado ao quadrado menos 9 igual a zero. Se eu substituir esse x elevado ao quadrado, tanto aqui quanto aqui, por uma letra qualquer, uma letra p, por exemplo, poderia ser y, eu substituir então esse x elevado ao quadrado por p, nesse caso, eu vou ter então p elevado ao quadrado menos 8p menos 9 igual a zero. Isso aqui trata-se de uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau, como nós já vimos, existem duas formas da gente resolver. Ou a gente calcula a discriminante delta, aplica a fórmula resolutiva e encontra as raízes, ou a gente usa através da soma e o produto das raízes. Eu vou fazer aqui pela soma e o produto das raízes, que é mais rápido. No caso, a soma das raízes vai ser igual a menos b sobre a. Nesse caso, o b é menos 8, que é o que está aqui junto com o p. Ó. Então vai ficar menos da fórmula, menos 8 do p. Então menos 8 é 8, ou seja, são dois números que somados o resultado é 8. E o produto é c sobre a. c é menos 9, c sobre a é menos 9. Então, ou seja, a multiplicação de dois números resulta em menos 9. Então a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: quais os dois números que somados resultam em 8 e multiplicados, esses mesmos dois números, resultam em menos 9? A gente vai pensar um pouquinho, quebrar um pouco a cabeça e vai perceber que é o menos 1 e o 9. Uma vez que 9 menos 1 é 8. E 9 vezes menos 1 é menos 9. Então, agora que eu tenho as duas raízes, eu vou achar as raízes da biquadrada. Como eu sei que x elevado ao quadrado eu substituí pelo p, então, para cada valor de p, eu vou elevar ao quadrado. Então, aqui no caso, ou seja, vou achar a raiz quadrada. Para o p igual a menos 1, bom, nesse caso, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para o p menos 1, não existe raiz real. Porém, para o p igual a 9, né, que é a outra raiz, eu tenho que x ao quadrado é igual a p. Ó. Lembra que aqui eu substituí por p? Logo, x ao quadrado é igual a 9. E a raiz quadrada de 9 é mais menos 3. Portanto, eu posso afirmar que essa raiz biquadrada, essa equação biquadrada, ela tem como raízes mais 3 e menos 3. Tem apenas duas raízes. Ok? Bom, em seguida a gente passa mais alguns exercícios. Letra B, x à quarta, menos 3x ao quadrado, menos 4 igual a zero. Aqui vocês vão ter que fazer a mesma coisa, né? Vão ter que fazer o x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, menos 4 igual a zero. Trocar esse x ao quadrado por p, achar raízes da equação do segundo grau e em seguida as biquadradas. Letra C, x à quarta menos 16x elevado ao quadrado. Letra D, x à quarta menos 8x elevado ao quadrado mais 16. Questão 2. Qual a soma, aqui ele quer saber a soma das raízes reais positivas desta equação? Mesma coisa. Encontrar a equação do segundo grau, depois encontrar as raízes da biquadrada, e aí você vê quais as raízes que são positivas e somá-las então. A questão 3, considera a equação x elevado ao quadrado menos 2 igual a 6 sobre x ao quadrado menos 1. Primeira pergunta que a gente vai fazer: será que isso aqui é uma equação biquadrada? Bom, ela não está naquele formato
ax elevado à quarta mais bx elevado ao quadrado mais c igual a zero. Então a gente vai precisar transformar essa equação aqui naquele formato e verificar se ela é uma biquadrada realmente. Em seguida, considerando que o x é diferente de 1 e diferente de menos 1, a pergunta é, essa equação tem quantas raízes reais e quais são elas? Então, primeiro a gente vai ter que colocar isso no formato de uma biquadrada, encontrar as raízes, desconsiderar o x1 e x menos 1, para verificar quantas raízes ela tem e quais são essas raízes. Questão 4. Para quais valores reais de x as expressões a seguir apresentam valores numéricos iguais? Da mesma forma, nós vamos resolver essa equação biquadrada, nós vamos resolver essa equação de segundo grau e vamos ver se entre elas existem algum valor real, algum valor igual de x. Né? Quinta questão, determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações, sendo o universo dos números reais, ou seja, não se considera, por exemplo, raiz negativa, raiz quadrada de número negativo, só as raízes reais. Então aqui eu tenho x elevado ao quadrado menos 1, entre parênteses, vezes x elevado ao quadrado menos 12, entre parênteses, mais 24. Repara que novamente não está naquele formato da biquadrada. Então eu vou ter que primeiro colocar no formato como? Vou resolver essa multiplicação de polinômios aqui, né? Depois eu encontro a biquadrada e resolvo ela. Aqui é a mesma coisa, x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado, eu vou achar aqui também multiplicar esse monômio pelo polinômio e aí colocar no formato de uma biquadrada. Essa aqui da mesma forma, eu vou ter que multiplicar a primeira vezes a primeira vezes a primeira, primeira vezes a primeira vezes a segunda, a primeira vezes a primeira, vezes a primeira, não, aí já, vezes a segunda, isso, vezes a segunda, vezes a primeira vezes a segunda, vezes a segunda, ou seja, vai dar um nó aí, mas tem como a gente resolver. Vai ter que multiplicar todas por elas, uma pela outra. E aí colocar no formato de uma biquadrada e resolver, vai dar um pouquinho de trabalho. Essa aqui também, ó, multiplicar um monômio por polinômio, colocar no formato, essa aqui da mesma forma, colocar no formato de uma biquadrada para depois resolver. Vai ser legal essa aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai conseguir resolver. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei, um abraço, fui!